Você faz parte de um grupo de pessoas que espera a ação de Deus de maneira extraordinária. Isso não é errado. É o que a gente aprendeu. Uma sociedade que precisa de sinais para tudo. Na época de Jesus já tinha gente assim. Veja que o Evangelho vai contar que um dos 12 apóstolos, chamado Tomé, que tinha por apelido Dídimo, palavra grega para gêmeo, porque, segundo a tradição da igreja, Tomé tinha cabelos e olhos idênticos aos de Jesus. Então ele era chamado de irmão gêmeo do Senhor. Por isso era chamado de Dídimo. Não é à toa que Judas teve que beijar o rosto de Jesus no jardim à noite para não ser confundido com um dos apóstolos, para que os guardas prendessem exatamente Jesus. Por isso que Judas vai beijar Jesus. É o homem que eu beijar, senão vocês vão errar, porque são tudo muito parecido. Né? E tinha, inclusive, Tomé, que era muito parecido. Dídimo, chamado de gêmeo. Tomé é muito mais que uma pessoa no Evangelho. O Evangelho nos fala da fé de um dos 12. O Evangelho foi escrito depois da ressurreição e depois dos acontecimentos. O evangelista, ao narrar sobre Tomé, não necessariamente ele está limitado à figura de um homem. Ele estava representando toda uma comunidade que não cria. Então, quando ele fala que Tomé precisava ver para crer, ele já mostra que desde as primeiras comunidades a ressurreição era um fato questionável. Então, quando você no século XXI me questiona sobre isso, é natural que se questione. Já no período de Jesus já existia isso. A igreja primitiva também questionava. É preciso ver para crer. É o que Tomé vai pedir. E o que Jesus faz, segundo a narrativa do Evangelho? Ele se dá a ver. E o que ele prova? Mostrando as feridas. Veja que para provar que ele estava vivo, ele mostra a fraqueza da carne. Ele mostrou feridas abertas. O seu corpo já estava glorificado. Ele não tinha mais feridas. Um corpo ressuscitado não tem vicissitude material. Não existia ferida naquele corpo. Só que sempre é Deus que se antecipa e vai até o homem para que o homem compreenda. Ainda que glorificado, Jesus faz transparecer as dores da matéria para que o cognitivo da comunidade pudesse compreender que Deus, a experiência de Deus, não se dá no extraordinário, no reluzente, não se dá no transfigurado. A graça de Deus, Rodrigo, acontece no ordinário da vida, nas coisas simples, nas coisas que estão diante dos nossos olhos. Por isso que Jesus mostra chagas, por isso que Jesus mostra peito aberto, braços, mãos e pés furados. Porque esse é o extraordinário de Deus. Só que o extraordinário de Deus acontece no ordinário do homem. E nós queremos o contrário. Nós queremos que o ordinário de Deus aconteça para nós de forma extraordinária. Não vai acontecer. Por quê? O extraordinário de Deus acontece no ordinário da vida do homem. Nas coisas ordinárias. Nas coisas do dia a dia. Porque senão a graça de Deus que nós recebemos seria inútil. Aí sim nós não creríamos. Então, duvidar da ressurreição não é um pecado para quem está caminhando na fé. É um ponto de partida. As comunidades primitivas também tinham dificuldade. Porque humanamente, ordinariamente, não faz sentido. Só que Deus manifesta o extraordinário para que o nosso ordinário compreenda. A gente não tem que ficar esperando sinais dos céus. Toquem as trombetas, vai descer o anjo, vai abrir o céu, vai fazer isso, e solta foguete, aparece na castela montada num cavalo. Não! Esse extraordinário é fruto daquilo que foi impresso no nosso cognitivo pela história ao longo dos séculos. Como o inferno foi desenhado na nossa cabeça, como o demônio. Quando se fala em demônio, todo mundo pensa na mesma figura. Por quê? Foi criado no imaginário popular uma forma para um anjo que
Historicamente, teologicamente, não possui corpo, porque anjo é um ser espiritual e não físico. E por que nós damos matéria para aquilo que não possui matéria? Porque é o que nós damos conta de compreender. O nosso cognitivo foi treinado a ter o palpável. O material, o físico. Por isso que quando o Robertinho fala é preciso dar um salto na fé, é preciso dar um salto na fé e entender que para além do visível existe o extraordinário de Deus. Se eu for esperar todas as coisas acontecerem de maneira muito hierofânica ou triunfante demais, eu vou me frustrar, eu vou morrer sem ver isso. Porque a graça e o extraordinário de Deus acontecem nas coisas ordinárias.